Olá, oitavo ano, tudo bem? Gente, olha só, a aula de hoje, tá, meus queridos, nós vamos tratar da correção, tá, da atividade que foi enviada para vocês no dia 12, tá? Então, nós vamos corrigir essa atividade, tá? Hoje, dia 19, nós iremos corrigir a atividade referente a produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos, tranquilo? Então, a gente vai fazer, essa correção. Então, vamos lá, gente. A primeira questão diz o seguinte: calcule. Aí nós temos, no item A, nós temos, tá? X menos Y, parênteses, elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que resolver o quadrado da diferença desses dois termos aí. Como resolver? Existem algumas formas de você resolver essa situação, tá? Dentre elas, nós temos aí a regra, do quadrado da diferença de dois termos, que é praticamente igual à regra do quadrado da soma, só mudando o sinal. E nós também podemos desenvolver essa resolução por meio, da potenciação, ou seja, multiplicação de potência, tá bom? Então, aí você vai escolher. Se você ainda não se adaptou, se você ainda não conseguiu aprender a regra, você vai ter que desenvolver, através da potência, ou seja, se você tem x menos y elevado ao quadrado, então quem é a sua base? X menos y. Então, você vai ter x menos y, tá? Que multiplica x menos y. E aí você vai multiplicar todos os termos do primeiro parênteses com todos os termos do segundo parênteses, ou seja, o x com x, o x com y. Depois você vai multiplicar o y com x e o y com y, tá? Atentando sempre para os jogos de sinais, tranquilo? Então, nessa resolução, meus queridos, nós vamos ter que x vezes x é x ao quadrado, que x vezes o menos y é menos xy, tá? Que menos y vezes o x é menos xy e que menos y vezes o menos y é mais y ao quadrado. Então, juntando os termos semelhantes que nós temos, no caso, menos xy com menos xy, nós iremos ter o quê? X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, tá? Então, a resposta do item A, x menos y ao quadrado, nós iremos ter como resposta x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, tá? No item B, nós temos m menos 3 ao quadrado. Da mesma forma que nós resolvemos xy, nós iremos resolver, m menos 3 ao quadrado, ou seja, nós iremos ter como resposta m ao quadrado menos 6m mais 9, tá? Então, nós iremos ter como resposta, voltando, nós iremos ter m ao quadrado menos 6m mais 9, tranquilo? No item C, nós temos aí 2a menos 5 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aí como resposta, tá? Nós vamos ter 4a ao quadrado menos 20a mais 25, tá? Então, nós vamos ter 4a ao quadrado menos 20a mais 25. Isso é a resposta do item C. No item D, nós vamos ter 7 menos 3c elevado ao quadrado. Então, nós vamos desenvolver 7 menos 3c que multiplica 7 menos 3c, tá? Resolvendo essa potência, tá? De 7 vezes 7, nós vamos ter 49, menos, tá? Nós vamos pegar aí o 7 e multiplicar vezes o 3c, tá? Duas vezes nós vamos ter essa multiplicação, que vai resultar, então, em menos 42c. Tá? Mais o quadrado do segundo, no caso, quem é o segundo termo? Menos 3c ao quadrado. Então, você vai ter menos 3c que multiplica menos 3c.
Você vai ter como resposta 9c ao quadrado. Então, a resposta do item C, né? 7 menos 3c ao quadrado, você vai ter como resposta 49 menos 42c mais 9c ao quadrado. Tá? Então, essa foi a resposta do item D da primeira questão. Tá? Melhor dizendo, na segunda questão, tá, da atividade, nós temos aí, determine a área da parte rachurada do quadrado, ou seja, uma parte que está em destaque, tá? Então, nós temos um quadrado grande, que é representado por, os seus lados são representados por x, e nós temos um pequeno quadrado desse quadrado grande, um quadradinho, lá no canto, que os seus lados são representados por 3, tá? Então, nós temos aí, né, se nós quiséssemos achar a área do quadradinho, nós iríamos pegar o lado desse quadradinho e multiplicar por ele mesmo, ou seja, elevar esse lado ao quadrado. E se nós quiséssemos achar, por um acaso, a área do quadrado maior, nós iríamos pegar, né, o lado e multiplicar por ele mesmo, ou seja, o x e multiplicar por ele mesmo. A questão diz o seguinte: determine a área da parte rachurada do quadrado, tá? Então, você vai ter que determinar a área da parte rachurada. Então, como você vai fazer? Você vai pegar a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor, né? Que aí é uma forma de você encontrar a área rachurada. Então, qual é a área do quadrado menor, do quadrado maior? Quanto vale cada lado do quadrado maior? X. Então, você vai pegar x que multiplica x, tá? Que é o mesmo que x ao quadrado, tá? Então, você vai pegar x ao quadrado, que é a área do quadrado maior, menos a área do quadrado menor. Qual é a área do quadrado menor? A área do quadrado menor é 3 ao quadrado, porque cada lado do quadrado menor vale 3. Então, você vai ter o quê? 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que resulta em 9. Então, tá? A área do quadrado é dada por x quadrado menos 9. Tá bom, gente? Então, essa é a resposta da segunda questão. Muito bem. Vamos passar para a terceira. A terceira questão diz o seguinte: qual é a área do quadrado maior? Então, a área do quadrado maior tem um ponto de interrogação. Você precisa encontrar essa área. Como que você vai encontrar essa área? Você vai encontrar essa área a partir das outras figuras, ou seja, dos lados das outras figuras, né? Você tem aí um quadrado grande, né? Nesse quadrado grande, você tem várias divisões, né? Você tem aí um retângulo de 6x, você tem um outro retângulo de 6x, você tem x quadrado no primeiro quadradinho, que é a área do quadrado menor, tá? E você quer descobrir, então, a área do quadrado maior. Tá, então vamos lá. Nós temos aí, num quadradinho, nós temos uma área de x quadrado. Então, significa dizer que cada lado desse quadradinho vale x, tá? E nós temos um retângulo que vale 6x, então significa dizer que a base do retângulo é 6 e que a sua altura, tá? A sua altura é x, tá? Muito bem. No outro retângulo, nós temos que a sua base vale 6 e a sua a altura vai valer quanto? Tá? A sua base vale x, não é isso?
e a sua altura vai valer quanto? 6. Então, o quadrado maior, que é onde está o ponto de interrogação, nós temos que um dos seus lados aí, ele vale 6. Se a gente achou um lado, então a gente já sabe quanto vale todos os outros, porque se trata de um quadrado, né? E o quadrado possui 4 lados iguais. Então, se um lado é 6, todos os outros vai ser 6. Para a gente achar a área de um quadrado, a gente precisa do lado. Né? E quando a gente sabe o lado, a gente pega lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, e a gente acha a área do quadrado. Então, quanto vale o lado do quadrado maior? 6. Então, quando eu pego 6 e elevo ao quadrado, eu vou ter 6 vezes 6, que resulta então em 36. Então, a área do quadrado maior é dado por qual é a área do quadrado maior. Então, a área do quadrado maior, né, ela é dada por 36. Qual é a alternativa? A alternativa B de bola. É isso? Muito bem. Tá. Agora, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte, também é uma questão de múltipla escolha, ou seja, uma questão que nós iremos marcar a alternativa correta, tá, gente? Então, diz o seguinte, qual é a expressão que representa a área da figura? Qual é a expressão que representa a área da figura? Então, qual é a figura que nós temos? Nós temos um quadradinho, tá? Nós temos um quadradinho e nós temos um quadradão. Nós temos um quadrado maior do que um quadradinho. Então, nós temos duas figuras compostas por um quadrado menor e a outra por um quadrado maior, tá? E aí nós temos algumas alternativas, mas para a gente marcar a alternativa correta é necessário que a gente encontre, né, a área dessas figuras. Tá? Qual a expressão que representa a área da figura? Então, quanto é que vale o lado do quadradinho menor? É A menos 1. Então, se eu quero achar a área do quadrado menor e eu tenho um dos lados, então a área de qualquer quadrado, seja ele pequeno, grande, médio, é dado por L ao quadrado. L é lado. Então, o lado do quadradinho é A menos 1. Então, vou ter A menos 1 elevado ao quadrado, tá? Então, eu coloco, abro um parêntese, coloco A menos 1, fecho, né, o parêntese e elevo essa área, ou seja, esse lado ao quadrado. Muito bem. Daí, eu tenho um quadrado maior. Esse quadrado maior, um de seus lados vale A. Então, significa dizer que todos os outros lados também será A. Tá? Então, eu vou ter a primeira área do quadrado menor, eu vou ter como representação A menos 1 elevado ao quadrado, tá? Mais a outra área do quadrado maior que se dará pela fórmula de L ao quadrado, ou seja, A ao quadrado. Então, eu vou ter A menos 1 ao quadrado mais A ao quadrado. Daí eu vou resolver essa situação, tá? Para que eu possa chegar então na minha alternativa, tá? Na alternativa correta. Então, olha só, A menos 1 ao quadrado é, pelo desenvolvimento lá da potência, né? Nós temos A menos 1 que multiplica A menos 1. Então, nós vamos ter A ao quadrado, tá? Que é A vezes A ao quadrado. Nós iremos ter também A vezes o menos 1, que será A menos A. Menos 1 vezes A, menos A. Menos 1 vezes o menos 1, 1 ao quadrado, né? Que vai ser o quê? 1, né? Então, a gente tem aqui, juntando os termos semelhantes, A ao quadrado, menos A com menos A, menos 2A, mais 1, tá? Mais 1, com
mais A ao quadrado. Então, olha só, gente, nós vamos ter o que como resposta? Nós vamos ter A ao quadrado com A ao quadrado, nós vamos ter 2A ao quadrado, menos 2A mais 1. Aonde é que está a resposta? 2A ao quadrado menos 2A com mais 1. Qual é a alternativa? A alternativa A, né, gente? Tá? Então, você marca a alternativa A. Marcou a alternativa A, tá? Ela é a resposta. Volto a dizer, como vai ficar o desenvolvimento? A ao quadrado. Como vai ficar o desenvolvimento? A menos 1 parênteses, elevado ao quadrado, tá? Mais A ao quadrado. Tudo bem? E aí nós vamos desenvolver, né? E vamos ter como resposta igual a 2A ao quadrado menos 2A mais 1. Tranquilo? Então, essa é a nossa resolução e a nossa resposta, tá bom? Agora nós temos o quê? A quinta questão. A quinta questão diz: o desenvolvimento de 2A menos 3B ao quadrado é... Qual é a alternativa, tá? Correta. Também é uma questão de marcar. Então, olha só, nós temos aí 2A menos 3B, tudo isso está entre parênteses e está elevado ao quadrado, tá? Então, vamos lá, vamos desenvolver. Então, vamos pegar aqui 2A menos 3B, parêntese, que multiplica, né? 2A menos 3B. Tá, agora nós vamos multiplicar, tá? Agora nós vamos multiplicar. Então, nós vamos pegar aqui, né? 2A que multiplica 2A. Então, 2 vezes 2, pessoal, é igual a 4A ao quadrado, tá? Nós vamos pegar o mesmo 2A e multiplicar por menos 3B. Então, 2 que multiplica 3B. 2 vezes 3 é menos 6. 6 o quê? AB. Repete a parte literal, tá? Bom, agora nós vamos pegar o menos 3B e multiplicar pelos dois termos do segundo parênteses, que no caso é o 2A menos 3B, porque o primeiro termo do primeiro parênteses já foi multiplicado com os dois termos do segundo parênteses, tá? Então, nós vamos ter aqui menos 3B vezes 2A. Então, nós vamos ter novamente menos 6AB. E menos 3B vezes menos 3B. Então, nós vamos ter o quê? Mais 9B ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, tá? Nós vamos ter 4A ao quadrado menos 6 e 6, 12AB, mais 9B ao quadrado. Ou seja, nós iremos ter 4A ao quadrado menos 12AB mais 9B ao quadrado. Tranquilo? Muito bem. Então, essa aqui é a resposta do desenvolvimento do quadrado da diferença de dois termos da quinta questão. Aí a gente vai procurar onde é que está essa resposta, em qual dos itens, né? Nós temos aí o item A, o item B, o item C, o item D, e nós iremos procurar onde se encontra essa resposta. Então, no item A nós temos 2A ao quadrado menos 3B ao quadrado. Não confere, não procede, então não marca. No item B, nós temos 4A ao quadrado mais 9B ao quadrado. Não procede, tá? Não marca. No item C, nós temos aí 4A ao quadrado menos 12AB mais 9B ao quadrado, que é o mesmo
valor no qual nós encontramos quando nós desenvolvemos, né, esse produto notável. Então, significa dizer que a resposta é o item C de casa. Aí nós marcamos o item C. E o item D está descartado, né? Porque a resposta a gente já verificou, nós já verificamos, né, que a resposta é o item C de casa. Então, queridos, essa correção foi referente à atividade, tá, gente? Foi referente à atividade do dia que nós passamos para vocês, do dia 12, tá? Então, essa foi a atividade do dia 12 que nós estamos corrigindo, né? Hoje, no dia 19. Eu espero que essa correção tenha sido de serventia para vocês, tá? Possam ter tirado as dúvidas de vocês, tudo bem? Eu espero que vocês possam estar acompanhando as nossas aulas, né? Desenvolvendo as nossas atividades, juntamente com a nossa correção, tá? Da melhor forma possível, para que vocês possam estar tirando aí as dúvidas de vocês. Não pode ficar com dúvida, não deixem as nossas atividades para depois, não só as nossas, como, né, a dos demais colegas. Vocês precisam fazer essas atividades certamente contarão ponto para as avaliações de vocês, tá? Pelo menos na minha disciplina, a nossa avaliação não é uma avaliação somente por uma folha de papel, né? Uma prova. A nossa avaliação, ela se dá de uma forma contínua, tá? Então, todas as tarefas, todas as atividades que vocês estão fazendo, tá? Então, tudo isso já conta alguma coisa para as avaliações de vocês. Então, a gente pede encarecidamente que vocês não deixem acumular as atividades. As nossas aulas nós colocamos todas na plataforma, tá? Para que vocês possam estar aí acompanhando, tudo bem? Então, mesmo que vocês a princípio não consigam desenvolver as atividades, mas geralmente nós estamos mandando as nossas correções referente a essas atividades, justamente para que vocês possam estar aí, né, adquirindo conhecimento de como desenvolver as mesmas, tudo bem? Então, não deixem nada acumular, tá bom, gente? Então, eu desejo a todos, agradeço primeiramente, tá? A atenção de vocês, desejo saúde, muita paz, felicidades, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.